Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cícero, técnico do ZW3D, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a ferramenta de esboço. A ferramenta de esboço do ZW3D é totalmente paramétrica. Isso significa que você pode criar rapidamente os perfis das suas peças, dimensionar, aplicar restrições e transformar essa peça em 3D num tempo muito rápido e de forma muito fácil. Então vamos dar uma olhadinha ali na interface do software e ver como que funciona essa ferramenta. Então aqui no ZW3D eu vou criar um objeto novo de peça e vou criar o meu primeiro esboço. Então aqui na aba Forma nós temos acesso à ferramenta de esboço e à ferramenta de esboço 3D. A ferramenta de esboço precisa ali de uma referência, de um plano de referência para fazer o alinhamento ali para você começar a fazer o desenho. Então eu vou selecionar como exemplo esse plano aqui XY e vou confirmar. Ele alinhou aqui a tela para que eu possa fazer o meu desenho e aqui em cima ele disponibilizou as ferramentas de esboço. Então eu tenho as ferramentas de linha, de círculo, de retângulo e tenho também a ferramenta de desenhar, que eu gosto muito de utilizar essa ferramenta porque ela é uma ferramenta bem versátil. Apenas com essa ferramenta eu consigo trabalhar criando linhas e eu consigo alternar de linha para arco tangente. E facilmente criar o perfil da minha peça. Aqui do lado direito nós temos acesso às ferramentas de dimensionamento da peça. São com essas ferramentas que eu vou conseguir escolher qual é o tamanho dos perfis da minha peça. Então eu consigo dimensionar perfis lineares, angulares, perfis cilíndricos ou raios, ou eu posso utilizar a minha ferramenta de dimensão rápida. Com essa ferramenta de dimensão rápida, eu consigo selecionar qualquer tipo de geometria e o ZW3D consegue entender automaticamente que tipo de dimensão ele vai aplicar no meu desenho. Então, quando eu clico aqui numa linha reta, ele entende que vai fazer um dimensionamento linear. O sketch do ZW3D é totalmente paramétrico, então significa que eu consigo facilmente ajustar as medidas da minha peça. Por exemplo, aqui ele está com 24,81. Eu vou ajustar aqui para que ele fique com 30 milímetros e ele automaticamente vai aumentar o tamanho da minha peça. A mesma coisa quando eu clico num raio. Eu consigo facilmente alterar o tamanho desse raio e o ZW3D vai adequar o tamanho da peça de acordo com o valor do raio que eu informei. Além das ferramentas de dimensionamento, eu também tenho ferramentas de visualização e verificação do esboço. A primeira delas é a verificação de perfis fechados. Então reparem que o meu desenho está verde aqui dentro do perfil da peça. Isso indica que o meu perfil está totalmente fechado. É importante saber se o perfil está totalmente fechado ou não, para que você possa fazer corretamente a extrusão da sua peça. Caso você tenha algum perfil que não seja fechado, ou que tenha alguma sobra de linha, um pequeno pedacinho de linha, o perfil já não fica mais verde, indicando que existe alguma sobra de linha ou algum perfil aberto dentro do seu sketch. Com outra ferramenta de verificação, você consegue encontrar facilmente a região onde tem uma abertura ou alguma sobra de linha dentro do sketch. Basta clicar nesse perfil, nessa ferramenta, e ele vai indicar com um quadrado azul aonde você tem pontos abertos ou linhas sobrando ali no seu esboço. E você consegue facilmente fazer a correção do seu desenho. É possível também você verificar qual que é o estado do seu sketch. Com esta ferramenta aqui de exibição de cores, você consegue, através dessa tabela de cores, saber se o seu desenho ele está sem definição, subdefinido, não resolvido ou bem definido. O objetivo é sempre deixar o seu desenho bem definido. Isso significa que o seu desenho não terá nenhum grau de liberdade ou você não vai correr o risco de alterar alguma medida de alguma forma ali acidental, caso tenha algum perfil que não esteja totalmente ali dimensionado ou com alguma restrição.
Por exemplo, esse arco ele ainda está subdefinido e ele não está tangente com essa linha aqui na vertical. Então aqui eu posso utilizar mais uma ferramenta de esboço do ZW3D, que é as ferramentas de restrição. Eu vou aplicar uma ferramenta de restrição entre esses dois objetos, tornando esse arco tangente a essa linha vertical. Basta eu selecionar os dois objetos, o ZW3D vai mostrar quais restrições eu posso aplicar nesses objetos, e agora eu tenho um arco totalmente tangente a essa linha. Eu vou aplicar também mais algumas dimensões na minha peça, a fim de indicar que essa peça ficará totalmente restrita e totalmente definida. Então eu coloquei aqui o comprimento total, a altura, a informação do raio, e vou dimensionar também a distância da minha peça em relação à linha de centro do software, na horizontal e na vertical. Reparem agora que as linhas do meu esboço ficaram totalmente azuis. E se eu tentar movimentar o meu desenho, ele não vai movimentar. Por quê? Eu apliquei dimensionamento e restrições o suficiente para deixar o meu desenho bem definido. E com isso eu garanto que nenhuma dimensão ou nenhum posicionamento será movido ali de forma acidental. Eu também tenho aqui as ferramentas de edição de curva. As ferramentas mais utilizadas são as ferramentas de aparar, aparar inteligente e estender. Com essas ferramentas eu consigo facilmente aparar pedaços de linhas que eu não vou utilizar no meu esboço. Eu tenho aqui a ferramenta de aparar inteligente, que apenas passando o cursor por cima das linhas, ele vai remover essas linhas. E eu tenho a ferramenta também de aparar por um toque, que ele entende que vai remover a linha na intersecção. Eu consigo também facilmente estender uma linha para um outro objeto. Então eu vou utilizar aqui a ferramenta de estender. Vou clicar no objeto que eu quero estender e vou clicar no objeto de destino e ele estende ali para esse objeto. Para você apagar as linhas, você pode abrir uma caixa de seleção ou você pode clicar segurando o Ctrl e fazer uma seleção múltipla. A caixa de seleção do ZW3D tem dois comportamentos ali diferentes dependendo da direção em que você abre essa caixa de seleção. A caixa de seleção da esquerda para a direita vai selecionar o objeto apenas se você colocar esse objeto inteiramente dentro da caixa de seleção, ou se você abrir a caixa de seleção numa posição em que você pegue ali e selecione o objeto inteiro. Ou seja, se eu abrir da esquerda para a direita e pegar somente um pedaço do objeto, ele não vai selecionar. É necessário você enquadrar o objeto inteiro dentro da caixa de seleção. A caixa de seleção da direita para a esquerda já funciona de uma forma diferente. Eu preciso apenas pegar um pedaço desse objeto e ele entende que vai fazer a seleção inteira dele. Ou se eu for pegar múltiplos objetos, apenas um pedaço de cada um deles, ele seleciona todos os objetos. No esboço é possível também você utilizar as ferramentas de espelhar. Basta você selecionar os objetos que você quer espelhar, clicar com o botão direito e selecionar a opção espelhar. O ZW3D vai precisar da informação do eixo de referência para você fazer o espelho. Eu vou utilizar nesse exemplo esse eixo aqui que está ao longo do eixo Y. É só clicar no eixo e ele realiza a cópia exatamente na posição simétrica em relação ao original. É possível também você criar padrões. Eu vou criar aqui nesse exemplo um círculo e vou criar um outro círculo e vou utilizar aqui a ferramenta de arranjo padrão.
Essa ferramenta de arranjo padrão permite que você crie padrão linear. Então, eu posso selecionar como referência esse círculo e selecionar uma direção, a quantidade e o espaçamento. E ele vai criar as minhas cópias. Eu posso utilizar também o meu padrão circular. Então eu vou usar como exemplo aqui este círculo e vou criar as cópias em relação ao centro desse outro círculo. Aqui no esboço nós também podemos utilizar a ferramenta de texto, e aí nós teremos dois tipos de texto. Nós temos o texto padrão, onde você pode fazer anotações e inserir esse texto em algum lugar. Ou nós temos o texto apropriado para você poder criar operações de modelamento na sua peça. Com esse texto você consegue selecionar a fonte, o tamanho do texto, o posicionamento. Vou pegar aqui um exemplo Arial. E com esse texto eu consigo fazer uma extrusão. Ok? Bom, pessoal, esse daqui foi um vídeo sobre a ferramenta de Sketch. Tem diversas opções, aqui foi só mais uma visão geral, para que vocês tenham uma ideia do que é possível e de como é possível, de como é que você pode criar um sketch dentro do ZW3D. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos, nós teremos mais vídeos aí de dicas, né, e informações do ZW3D, e até a próxima.